Olá, tudo bem, pessoal? Quero falar hoje com os nossos ouvintes do agronegócio sobre o contrato de parceria rural. E eu quero falar 3 pontos importantes para você que trabalha com esse segmento e normalmente firma contratos de parceria. Primeira coisa que nós vamos falar hoje: você sabe quem é o parceiro que está te procurando para usufruir essa área? Acredito que você não faz esse levantamento. O segundo, você formaliza isso de uma forma a proteger principalmente reflexos, repercussões de responsabilidade trabalhista, responsabilidade tributária e ambiental? E por fim, você tem um enquadramento correto tributariamente como você recebe esses valores? Fique com a gente para você saber mais um pouco sobre este assunto. Vamos lá então. A primeira coisa que nós devemos deixar claro: o que é um contrato de parceria rural e um contrato de arrendamento? São questões muito simples para você entender. Mas no contrato de parceria, realmente, aquele que vai utilizar a terra, que vai produzir na terra, e aquele que é dono da terra, os dois formam um negócio junto para que eles possam produzir em conjunto. Ambos, então, vão trabalhar a produção, vão assumir os riscos e prejuízos, e ao final vão partilhar esse resultado. Já no arrendamento é diferente. O arrendamento é como um aluguel de uma casa. A partir do momento que eu alugo a terra, eu tenho a pura fruição dela, eu vou fazer o que eu quiser na terra, óbvio, eu vou plantar, mas eu não dependo mais do proprietário da terra para o dia a dia da produção. E logo, se eu tiver um lucro absurdo com a produção, eu não vou partilhar com o proprietário. Ele vai receber um valor fixo em relação àquele arrendamento. Então, basicamente, na parceria, eu tenho uma divisão de tarefas e no contrato de arrendamento, eu tenho um aluguel. Ok até aqui? Fácil? Bom, as repercussões são bem diferentes. A primeira coisa, quando você for firmar um contrato de parceria, você deve estar muito atento a isso, é quem é o parceiro que você está contratando. Por quê? Essa pessoa que vai operar na sua terra tem que ter um histórico ilibado. O que é ilibado? Ele tem que ter um histórico de uma pessoa que cumpre as suas obrigações, uma pessoa que não deve em reclamações trabalhistas, que não tem problemas ambientais, que ele não deve o antigo proprietário ou o antigo parceiro que ele trabalhou. E, por fim, ele também não tem dívidas bancárias que inviabilizem totalmente aquela operação. Então você precisa de fazer uma checagem de quem é essa pessoa. E como você vai fazer isso? Não adianta você procurar apenas o seu contador, porque o contador vai te dar algumas informações em relação à questão financeira, talvez, desse parceiro. Mas o seu risco é um risco real e é um risco jurídico de você plantar, de você ter um arrendamento ou de você ter uma parceria e no final você não receber. Então você precisa de saber com quem você está fazendo essa parceria. Por outro lado, você que é parceiro e sempre procura alguém para ter a terra, para usufruir da terra ou para arrendar ou para fazer a parceria, você também tem que investigar esse proprietário. E da mesma forma como nós já falamos nos vídeos anteriores, você precisa de saber se você plantando naquele local, você efetivamente vai conseguir fazer a colheita, vai usufruir daquilo que você está plantando, afinal de contas é o seu dinheiro. Então você tem que saber quem são essas pessoas. E para saber, pessoal, você precisa de fazer um levantamento de tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa. Você precisa de checar os processos judiciais, se ele tem ação trabalhista, se ele tem ação fiscal, se ele tem débito ambiental, se ele é, por exemplo, inscrito na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Você não vai conseguir nem financiamento em relação a isso. Então veja o quão é importante você trabalhar esse primeiro cenário, investigar com quem você está fazendo o negócio. Um outro passo muito importante é formalizar. Eu sei que nessa hora está todo mundo empolgado, porque você está vendo ali a produção, o tempo, o prazo, está tudo corrido, e você fica imaginando como é que eu vou formalizar essa parceria, ou como é que eu vou formalizar esse arrendamento, como é que eu vou documentar isso. E nessa hora, novamente, você precisa de uma assessoria jurídica que pode te auxiliar. Eu estou vendo muitas pessoas correrem para a inteligência artificial como se ela solucionasse o problema de contrato. Ou melhor, vamos mais aí,
Eu ainda sou da época do modelo. Será que você tem um modelo de contrato para mim? Eu vou usar o do vizinho? Eu vou usar aquele modelo antigo? Tem gente que pesquisa, né? Ó, eu vou olhar aqui na internet, vou baixar o modelo. E os mais moderninhos hoje estão usando a inteligência artificial. Mas eu vou te contar, da mesma forma que a inteligência artificial não me ensina como que eu vou plantar aquele talhão de soja ou de cana, ter a melhor produção, qual é o defensivo eu vou utilizar, qual é o adubo, como vai ser feita o plantio, épocas melhores e adequadas, eu fazer todo esse manejo, da mesma forma, a inteligência não consegue me precisar qual é o melhor instrumento e como ele vai ser formado para garantir o seu patrimônio. Então, quando você tiver que fazer isso, procure um profissional. Afinal de contas, quando você precisa de fazer uma cirurgia, você não passa na farmácia, você vai para o hospital. Então, da mesma forma, quando você precisa de formalizar contrato de parceria, contrato de arrendamento, você precisa de ter um profissional que vai te auxiliar nisso. Por que eu estou falando isso para você, produtor rural? Eu sei que você quer cortar custos, mas existem questões que você não consegue diminuir. E aí é nesse ponto que todo aquele esforço que você fez de safra para ter aquela margem, ele pode se perder, porque você não fez um bom contrato. Porque você não previu aquela situação que o profissional que vai te auxiliar vai prever, vai discutir com você, vai visitar a terra, vai verificar quem que é a pessoa, vai ver como que realmente é a sua operação, vai verificar as responsabilidades. Então existe uma série de questões que você vai avaliar e saber se realmente o seu dinheiro está protegido. E vamos mais? Não para por aí. Qual que é a preocupação e por que o pessoal sempre fica pendulando entre parceria e arrendamento? Óbvio, por uma questão de custo. E o custo da parceria na parte fiscal é muito menor do que a parte de arrendamento. Claro, na parceria, quando você recebe principalmente em produtos, e é isso que foi a inovação trazida pela legislação agora, é que você consegue ter uma tributação de produtor rural. Você recebe em mercadoria, em frutos. Logo, aí você tem uma tributação em torno de 5,50, 5,53, que você faz uma apuração e você consegue ter uma tributação muito menor. Ao passo que se você for receber como arrendamento, você vai ter uma tributação chegando, dependendo da faixa que você estiver, em 27,5%, o que é uma tributação de locação, o que se assemelha muito com a locação de imóveis urbanos, apesar da legislação ser diferente. Então você fala, nossa, mas a diferença é mais de 20%, quase 25%, se você for pensar. Realmente a diferença é muito grande. Mas qual é o ponto? É que se você não fizer realmente uma parceria e for um arrendamento, a tributação depois pode ser pesada. Porque a Receita pode não aceitar esse enquadramento como parceria e ela pode fazer a tributação retroativa. Além da multa e do tributo, você ainda vai sofrer penalidades, podendo até responder processos criminais de sonegação fiscal. E se você, arrendador, for pessoa jurídica, você ainda teria que fazer a retenção de imposto de renda. Então você ainda tem mais um problema para você poder informar de obrigação acessória. Entenda aqui, produtor, nós sabemos que você tem uma luta diária, um desafio diário. A sua indústria é a céu aberto. Você depende de clima, de fatores que não estão no seu controle. Mas eu sei que você precisa de saber essa informação e tomar uma decisão. Eu vou arriscar ou eu não vou arriscar. E aqui eu não estou dizendo que toda parceria é arrendamento. Mas eu quero deixar claro que parceria tem uma característica de você dividir os resultados e participar desse trabalho de produzir, e o arrendamento não. Você recebe principalmente um valor fixo. E é nesse ponto do valor fixo que a Receita normalmente te pega. Porque não varia de acordo com a produção. Ele varia, ele é invariável, ou seja, você recebe um valor fixo em relação a isso. Por que nós estamos dizendo isso para você? Porque tem solução para que você possa ter um contrato de arrendamento, não pagar 27,5%.
Basta você ter um arrendamento feito por pessoa jurídica e você vai cair para tributação de lucro presumido. E aí ela é fixa, de 14,50 aproximadamente. Ah, mas mesmo assim é muita coisa, é quase o triplo, eu sei. Mas você não vai fugir de tributar tudo aquilo que você faz. Não há uma forma, não há um lugar no planeta conhecido onde você não paga tributo, a não ser na Antártida. Então você vai pagar tributo. A discussão é quanto você vai pagar e quanto você pode reduzir da sua carga fiscal. Então há uma oportunidade de você mudar o formato do seu arrendamento e economizar. Está gostando do vídeo? Quer continuar sendo um produtor de sucesso? Siga no nosso canal, faça perguntas e faça inscrição, ative o sininho para você poder acompanhar mais dicas que trazem a solução para o seu negócio.